Você já recebeu o auxílio-doença ou está recebendo o auxílio-doença, que na verdade se chama auxílio incapacidade temporária? Então presta atenção nisso daqui. Eu separei 10 direitos aqui que nem todo mundo que recebe auxílio-doença sabe. E eu vou mostrar todos eles para você aqui agora. Todos os dias, trabalhadores sofrem acidente, têm que fazer cirurgia, ficam doentes e aí precisa ficar afastado e receber o auxílio-doença. Fica ali semanas, meses, talvez até anos afastado, recebendo do INSS o auxílio-doença. Aí quando o INSS dá alta, libera ele para trabalhar de novo, ele pensa, acabou, já era, recebi tudo que dava para receber. Será? Vamos lá que eu vou começar explicando o primeiro direito de quem recebe auxílio-doença. Pedido de prorrogação. O pedido de prorrogação é um direito de todo mundo que recebe auxílio-doença. Se 15 dias antes da data prevista para cortar o teu auxílio-doença, você vai encontrar lá DCB do benefício, né? 15 dias antes dessa data, você pode fazer o pedido de prorrogação, tanto pelo telefone 135 da Previdência Social, como pelo aplicativo. Você vai solicitar a prorrogação do benefício, eles vão agendar uma perícia para você e até que você faça essa perícia, você vai receber o teu benefício. Se após essa perícia o perito entender que você pode voltar para o trabalho, o seu benefício será cortado. Segundo direito, depois que o teu auxílio-doença foi cortado, você pode fazer um novo pedido de auxílio-doença. Nada te impede de pedir um segundo auxílio-doença. Mesmo que o perito do INSS tenha liberado você para trabalhar. Mas se você não se sente bem, não está apto para o trabalho, e o seu médico que te avaliou, seu médico particular, médico do SUS, concorda com você, então você pode simplesmente ir lá e fazer um segundo pedido de auxílio-doença. Ou você pode recorrer, de preferência com um advogado, na justiça. Entrar na justiça contra essa negativa do INSS. Esse é o segundo direito de quem recebe auxílio-doença. Terceiro direito, reabilitação profissional. Se você ficou incapacitado para o trabalho por conta de um acidente, por conta de uma doença grave, não interessa o motivo. E ficou com alguma sequela que o teu médico, o médico que te avaliou, olha para você e fala, olha, você vai ter que mudar de profissão. Ou o próprio médico da sua empresa que você trabalha dá o desvio de função. Dependendo da situação, você pode ter direito de ter uma reabilitação profissional. Infelizmente, na prática, essa reabilitação profissional, em algumas cidades, ou na maioria das cidades, ela é bem ruim, bem fraca. Porém, é seu direito que durante esse processo de reabilitação, você receba o seu benefício. O processo de reabilitação nada mais é do que aprender uma nova profissão. E o INSS deve fazer esse acompanhamento, deve te oferecer curso, deve buscar empresas parceiras para te realocar nessa nova profissão que você vai ter que exercer por conta do teu problema de saúde. Um exemplo bem clássico é o pedreiro, que não pode mais trabalhar como pedreiro porque ele não pode mais pegar peso. E aí ele vai ter que passar a exercer uma nova profissão de acordo com a realidade dele, com o estudo dele, com as aptidões dele. É um direito seu. E o principal, durante esse processo de reabilitação profissional, você tem que ficar recebendo o benefício de auxílio-doença, o benefício de auxílio incapacidade temporária do INSS. Quarto direito, se você precisa de uma prótese ou órtese, o INSS ele pode ser obrigado a te fornecer gratuitamente essa prótese. Isso está na lei, mas o INSS nem sempre cumpre. Por exemplo, se você precisa de uma prótese para sua perna, depois que sofreu uma amputação, e se você conseguir provar que essa prótese vai contribuir para você voltar ao trabalho, então o INSS é obrigado a fornecer ela para você sem custo para ti. Essa prótese, de certa forma, faz parte da reabilitação profissional que eu acabei de te falar. Quinto direito, estabilidade acidentária. Depois que você sofre um acidente de trabalho e fica afastado pelo INSS, você tem direito a uma estabilidade de 12 meses depois que você volta para o trabalho. Essa estabilidade só existe para os casos em que ficou reconhecido o acidente do trabalho. Isso quer dizer que se o teu caso, o INSS não disse, não confirmou ali que é acidente do trabalho, até que você consiga provar que de fato sofreu um acidente de trabalho, a empresa de repente vai te demitir, mas depois você prova que é um acidente de trabalho e a empresa vai ter que resolver isso para você. Mas se o INSS te liberou ali com o código 91, que é o código de acidente do trabalho, a empresa tem que respeitar a estabilidade de 12 meses. E atenção, ela começa a contar não é do acidente, é quando você volta, retorna para o trabalho.
E pegando o gancho do acidente de trabalho, o sexto direito que eu vou falar para você aqui é a indenização da empresa. Se você sofreu um acidente do trabalho, é bem provável que a empresa tenha que te pagar uma indenização. Essa indenização tem que ser paga pela própria empresa. Tá? Ela não é aquele seguro que a empresa faz, é uma indenização mesmo. Claro que você vai ter que provar que a empresa tem culpa nesse acidente, ou pelo menos que ela foi negligente, ela permitiu que o acidente acontecesse. Como, por exemplo, falta de equipamento de segurança, maquinário defeituoso, falta de treinamento. Nesses casos, a empresa tem que te indenizar sim. Agora, mesmo quando a empresa não cometeu nenhuma falha, mas você trabalhava em uma atividade, numa profissão perigosa, uma atividade de risco, aí, meu irmão, a empresa tem que te indenizar de todas as formas. O sétimo direito é a conversão do benefício comum em benefício por acidente do trabalho ou benefício acidentário. Se você sofreu um acidente de trabalho, mas a empresa não emitiu CAT, você fez a perícia da INSS, porém a INSS te deu um benefício normal, comum, você pode pedir a conversão desse benefício comum em benefício por acidente do trabalho, mesmo que o benefício já tenha cortado. Isso acontece muito nos casos de doença do trabalho, as doenças ocupacionais. As empresas têm uma resistência enorme de reconhecer que a doença foi causada pela profissão ou pelo ambiente de trabalho. E é por isso que elas não emitem a CAT. E tem um motivo para elas não emitirem a CAT. É porque quando o INSS reconhece o acidente de trabalho, o INSS cobra um valor a mais da empresa. É como se o imposto para aquela empresa que tem um trabalhador que sofre acidente de trabalho ficasse mais alto. E é por isso que as empresas têm uma resistência enorme e é por isso que elas não emitem a CAT. Mas é seu direito, como uma pessoa que recebeu auxílio-doença ou está recebendo, entrar, por exemplo, na justiça ou com recurso administrativo e pedir o reconhecimento desse acidente do trabalho. Seja o acidente de trabalho aquele que você se machuca dentro da empresa, seja a doença do trabalho. Quando você reconhece isso, o acidente do trabalho, você tem direito à estabilidade, depósito de FGTS e talvez até aquela indenização que eu acabei de falar para você. Oitavo direito, aposentadoria por incapacidade permanente. Eu cansei de ver pessoas que receberam alta do INSS, o INSS mandou voltar para o trabalho e essa pessoa entrou na justiça e conseguiu a aposentadoria por incapacidade permanente. Esse é um direito de todo mundo que recebe auxílio-doença ou teve auxílio-doença cortado, pedir a aposentadoria por incapacidade na justiça. É claro que você precisa conversar primeiro com o seu médico, avaliar se realmente é caso de aposentadoria. Segundo, você precisa ver se compensa a aposentadoria por incapacidade. Por quê? Em alguns casos, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente será menor do que o auxílio-doença, o auxílio-incapacidade temporária que você recebe atualmente. Então, é sempre bom você consultar um advogado especialista para saber se, no seu caso, é viável pedir essa aposentadoria. Porque, por outro lado, às vezes compensa você pedir só o restabelecimento do auxílio-doença, por mais que você teria direito à aposentadoria por incapacidade, e ir levando esse auxílio-doença aí por mais tempo. Aqui, realmente, cada caso tem que ser analisado no detalhe. O nono direito é revisão do valor do auxílio-doença. Às vezes você está recebendo auxílio-doença e acha que está tudo certo, é aquele valor mesmo. Pois é, mas o INSS pode ter errado justamente na hora de calcular o valor do teu auxílio-doença. E é por isso que você precisa ficar atento. Se você desconfia que o valor está muito abaixo daquilo que você recebia de salário ou sobre aqueles valores que você pagava no INSS, então consulte um advogado especializado e contrate-o para fazer o cálculo do valor do seu benefício, para ver se ele encontra alguma possibilidade de revisão do valor do teu auxílio-doença. Você tem até 10 anos, depois que começou a receber o auxílio-doença, para pedir essa revisão. Se já tem mais de 10 anos, infelizmente, você não tem mais condições de pedir essa revisão. O último direito, deixei para o final, porque eu acredito que de tudo que eu falei, esse aqui é o menos conhecido e o mais importante. Mas, antes de eu te falar, se inscreve aqui no meu canal, comenta aí qual desses direitos você já conhecia ou qual que você ainda não conhece e vamos para o 10º e último direito. Auxílio acidente. Veja, muita gente conhece o auxílio doença e até fala auxílio acidente como se fosse igual ao auxílio doença. Mas o auxílio acidente, ele é um benefício muito específico. Por quê? Porque ele é uma indenização. E essa indenização,
Não é aposentadoria, apesar de ser uma indenização paga todos os meses para quem ficou com sequela de acidente ou sequela de doença do trabalho. Funciona da seguinte forma: você sofre um acidente ou uma doença do trabalho, uma doença profissional, fica afastado e quando o INSS vai te liberar, ele tem que olhar para você e ver se ficou com alguma sequela e se essa sequela causa algum prejuízo no seu trabalho. Porque, apesar de você continuar trabalhando, pode ser que você fique com uma sequela que dificulta ali o seu trabalho. Em alguns casos mais graves, você precisa até que mudar de profissão. E é justamente nesses casos onde você ficou com uma dificuldade ou até mesmo teve que mudar de profissão, é que você tem o direito de receber esta indenização chamada auxílio acidente. O valor dela é igual à metade da sua média salarial. Então, se você tem uma média salarial de 5 mil, você vai receber R$ 2.500 por mês. Se você tem uma média salarial de um salário mínimo, então você vai receber meio salário mínimo. O valor é pago até chegar a hora de você realmente se aposentar. E você recebe essa indenização, auxílio acidente, junto com o seu salário normalmente, tá? Um não prejudica o outro. Pelo contrário, eles somam um com o outro na hora de calcular o valor da sua aposentadoria lá no futuro, quando chegar a hora de você se aposentar. Se você já recebeu o auxílio-doença e quer descobrir se tem direito de receber também essa indenização chamada auxílio-acidente, faz o seguinte: me manda um WhatsApp no DDD 65 40 42 19 50. Pede para mim o guia do auxílio-acidente. Eu vou te mandar esse guia para você descobrir se tem realmente direito ao auxílio-acidente e também vou te explicar como faz para dar entrada. Eu não vou te cobrar nada por esse guia, é só pedir aqui no WhatsApp. Ou, se você quiser assistir um vídeo onde eu explico tudo sobre o auxílio acidente, aí é só você assistir esse próximo vídeo bem aqui.